Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Apesar de a gente saber que os pterossauros mais primitivos, por exemplo, né, tinham a cauda mais longa, enquanto que os mais derivados tinham a cauda mais curta, a gente ainda não tem algum fóssil do que seria um protopterossauro, né, entre aspas. Você poderia falar um pouco sobre isso? O que seria esse animal ancestral hipotético, né? E acrescento essa pergunta: os lagerpertídeos têm alguma relação com os pterossauros? E afinal, o que são lagerpertídeos? Então agora nós vamos falar sobre a origem obscura dos pterossauros, né? Apesar da gente ter esse registro muito legal da transição entre pterossauros primitivos e derivados, a gente não tem noção nenhuma de como foi a origem dos pterossauros, né? Como eram as espécies com anatomia transicional entre não pterossauros e pterossauros, né? Como é que os pterossauros surgiram, né? Porque os pterossauros têm muitas características que são, como é que eu posso dizer? São extremas, né? São modificações anatômicas muito extremas. Eles têm uma asa. Como é que uma asa surge evolutivamente falando? Né? Os pterossauros têm a asa membranosa, é uma membrana de pele, músculos, etc., que é sustentada pelo quarto dígito alar, né? Pelo quarto dígito da mão. Então eles têm o braço e na mão deles eles têm 3 dedos que são dedos livres, que têm garras, que são curtos, e o quarto dedo é super alongado, né? Então boa parte da asa ela é o quarto dedo da mão, que é super alongado. E tem outras características, né? Tem um osso na parte da frente do braço, que sustenta um pedaço da membrana também. Nos pterossauros primitivos, o quinto dedo do pé ele tem uma anatomia diferenciada, que provavelmente está associada a sustentar a parte de trás da membrana. Então, existem essas questões, essas dúvidas sobre como foi a evolução, a aquisição dessas características ao longo da evolução, na origem dos pterossauros. A gente não sabe, porque a gente não tem nenhum fóssil de um animal desse tipo, que é o que é chamado de protopterossauro, né, que são os ancestrais hipotéticos dos pterossauros. A gente sabe que eles existiram, mas a gente não sabe como eles eram. A gente ainda não encontrou nenhum fóssil que possa ser reconhecido como um parente muito próximo dos ancestrais dos pterossauros. Então existem muitas hipóteses. Como será que eles eram, né? Será que a gente vai encontrar um fóssil de um animal que tem uma membrana curta? Ela começa ali na mão, mas ele ainda não tem um dedo alongado, né? Como se fosse um equivalente reptiliano de um esquilo voador, né? Um esquilo voador, ele tem a mãozinha dele ali e tem a membrana que permite que ele plane, né? O esquilo voador não voa, ele apenas plana. E tem aquela membrana de pele ali, entre o braço e a perna. Será que foi assim que os pterossauros começaram? E depois desse estágio, começou a ocorrer o alongamento do dedo, e aí a membrana começou a crescer, porque o dedo começou a crescer? A gente não sabe como foi que aconteceu, esses fósseis ainda não foram achados, a gente não sabe como eles eram. Mas existe, desde o ano passado, um estudo que afirma que dentre os animais que a gente conhece hoje, os parentes mais próximos dos pterossauros seriam os lagerpetídeos. O que são os lagerpetídeos? Os lagerpetídeos são pequenos répteis que viveram no Triássico, né? O Triássico foi o começo da era dos dinossauros, foi quando os dinossauros surgiram, e foi quando os pterossauros surgiram também. E aí existem os lagerpetídeos, que são pequenos animais dessa época, que durante muito tempo acreditava-se que eles eram parentes próximos dos dinossauros, né? Eles são bastante parecidos com os dinossauros, só que até pouco tempo eles eram muito mal conhecidos, né? Então, por exemplo, a anatomia do crânio deles era muito mal conhecida, porque só tinham uns pequenos fragmentos que não revelavam muita coisa da anatomia, até que no ano passado saiu um estudo, no começo do ano passado, com fósseis novos de lagerpetídeos, incluindo fósseis bem preservados do crânio, da mandíbula, dos dentes, trazendo muita informação nova sobre a anatomia dos lagerpetídeos e revelando que eles têm muitas semelhanças com os pterossauros. Então esse estudo propôs que esses lagerpetídeos, eles não são parentes tão próximos assim dos dinossauros, na verdade eles são parentes muito próximos dos pterossauros. Então existe a proposta de que esses animais chamados lagerpetídeos são parentes dos pterossauros, mas isso é uma proposta recente, então ainda não existe um consenso na pesquisa científica, né?
Sempre que existe uma proposta nova, a gente tem que esperar equipes independentes revisarem as evidências, publicarem estudos novos e até que se atinja um consenso ou não, né? Então essa proposta acabou de começar a existir e ainda tem muita estrada pela frente, até a gente ter mais detalhes. Mas esses lagerpetídeos, o interessante desse estudo é que esse estudo mostrou, por exemplo, que os lagerpetídeos, eles provavelmente tinham algumas adaptações para escalar árvores. E essa é uma característica muito legal, porque já era hipotetizado que a origem dos pterossauros tivesse alguma coisa a ver com vida nas árvores, porque a vida nas árvores é um hábito de vida que está muito relacionado com hábitos planadores, né, que é uma das hipóteses para a origem do voo. Então ter esses parentes dos pterossauros, possivelmente parentes, os lagerpertídeos, como animais arborícolas, pode corroborar, pode iluminar mais essa questão, né? Mas também não significa que os lagerpertídeos seriam ancestrais dos pterossauros. Significa que eles teriam um ancestral comum muito próximo, né? Seriam parentes muito próximos, estando mais próximos dos pterossauros do que dos dinossauros, né? Exatamente. O que também pode indicar que esse ancestral comum provavelmente era parecido com o lagerpetídeo, né?